o Botafogo brigou muito para que acontecesse o jogo contra o Fortaleza, que não aconteceu. E isso traz a proximidade da tabela. Um jogo contra o Palmeiras, que, enfim, o resultado pode ficar menor ainda, e depois um clássico contra o Vasco, uma tabela complicada. Somando tudo isso, você sente que esse talvez seja o momento de maior pressão do Botafogo no campeonato, que poderia estar chegando numa reta final com um pouco mais de conforto, mas é um momento muito decisivo de estar vendo, talvez pela primeira vez, essa distância diminuir? Mas ao mesmo tempo que ela pode diminuir, ela pode aumentar, né? Porque nós vamos jogar e nós temos condições e capacidade para isso. Oi, Lúcio, boa noite. Praticamente durante todo o campeonato, o Abel Ferreira, quando perguntado sobre o Botafogo, afirmou que o Botafogo seria campeão, que o Palmeiras não estava disputando com o Botafogo. Nesse jogo de narrativas, você acha que essas afirmações do Abel colocam mais pressão no Botafogo? E você, como treinador, como é que você encara tudo isso que o Abel vem fazendo desde lá o começo do campeonato? Essa é uma opinião do Abel, né? Ele, como profissional do futebol, ele tem as suas colocações, tem a sua visão e, assim, nós entendemos que a competição ela foi se desenhando em razão, né, de um trabalho feito pelo elenco, por todos os profissionais que estão aqui, né, desde o início. E eu acho que com mérito, né? Alcançou isso por mérito, e essa é uma opinião de um profissional que é o nosso próximo adversário, e nós precisamos apenas acreditar naquilo que tem sido feito, né? No trabalho dos jogadores. Opiniões externas não vai mudar muito aqui o nosso comportamento. Eu acho que a gente tem que trabalhar em cima do que é o nosso dia a dia, de tudo aquilo que nós conhecemos e entendemos aqui do clube. Ô Mauro, não é de hoje que você... Eu estou falando aqui que o campeonato está aberto há muito tempo, mas tudo bem. Não é de hoje que você vem falando e alertando sobre o desempenho do Botafogo, sobretudo no segundo turno. É um desempenho ruim no segundo turno. E aí a coisa desemboca num Botafogo e Palmeiras quarta-feira, com o Palmeiras na cola. E o Botafogo não vem jogando nada, desde a saída do Luiz Castro, passando um pouco pelo Caçapa, aí ficou um pouquinho, ainda se segurou. Depois disso, caindo muito, Mauro, e caindo perigosamente, eu diria. Essa é uma situação que já vem clara já há algum tempo, né? Até na sexta-feira passada a gente estava falando aqui sobre isso, sobre o jogo do América, por exemplo. O Botafogo venceu, jogando muito mal. E contra o Atlético Paranaense também não jogou bem, o jogo foi interrompido, então não foi uma boa atuação. Isso vem acontecendo há muito tempo. Uma hora acaba, gente. Esse tipo de sorte, digamos assim, não dura a vida inteira, porque tem um componente aí de sorte também. Tudo dando certo, tudo dando certo. Tem capacidade, tem trabalho, tem tudo bem, méritos, mas... Agora, houve, acho que, duas situações aí que são importantes. Uma, saída do técnico, e a escolha do Bruno Lage. E o Botafogo passou a semana muito preocupado em reclamar da CBF, do adiamento do jogo, porque ele pegou a carne assada em tese, que seria um Fortaleza desfalcado, né? E esqueceu, acho que, um pouco do jogo em si, a qualidade do jogo. E ontem, de novo, jogou mal. Pressionou, muitas finalizações, mas é um time ansioso, muito desesperado, não abafa o tempo todo. A torcida, você não escuta, pelo menos pela transmissão. Então, ontem foi um time que jogou no abafa, desesperado. Após o jogo, reclamação da arbitragem. Existem imagens, até eu compartilhei nas minhas redes sociais, que mostram a bola batendo no peito do Pita, do atacante do Cuiabá, né? Aí alegaram que bateu na mão, coisa e tal, mas bateu de fato no peito, pelo menos esse é o meu entendimento. Acho que a arbitragem acertou, lance bem discutível, é verdade, e tem um ângulo ali que mostra, de repente, menos fechado, que parece que bateu no braço, mas bate no peito. Se olhando a imagem bem fechada, bate no peito, aí depois ele fecha os braços, né? Primeiro ela toca no peito, porque ele é forte, né? Bate lá e vai embora. E ali você tem que discutir o seguinte: o time estava todo no ataque, na situação inversa ao jogo com o Fluminense, aí o adversário usou o contra-veneno. É a mesma arma do Botafogo. Agora, o Arnaldo, no meio dessa história toda, surge quem no retrovisor? Uma luz verde do Palmeiras. 3 vitórias seguidas, depois que adotou lá o esquema com 3 zagueiros, entre elas um 5-0 em cima do São Paulo, e o Palmeiras está a 6 pontos do Botafogo nesse momento. Tem um confronto entre eles. O Abel adora esses confrontos decisivos, com cara de final e não sei o quê. E hoje, ainda para completar o cenário, o Abel completa seus 3 anos de Palmeiras. O Mauro dissecou o que é o Botafogo hoje, né? Um time numa situação
inusitada nos últimos tempos, com um técnico interino, que agora tem como principal adversário o time mais sólido do Brasil nos últimos anos, com um técnico que acaba de completar 3 anos no comando. Então, Tironi, você vem falando dos fantasmas do Botafogo, esse é o primeiro verdadeiro fantasma no campeonato. O Palmeiras, atual campeão brasileiro de pontos corridos, dirigido pelo mesmo técnico em 3 anos, acostumado a essas situações, completamente o oposto do Botafogo, desacostumado a essas situações. Então, o Palmeiras, que já viveu seu pior momento na temporada, o Palmeiras que chegou, em tese, a desistir do campeonato quando perdeu o confronto direto com o Botafogo lá atrás, quando o Luiz Castro ainda era técnico do Botafogo, o Palmeiras tem condição, se ganhar o confronto direto, de ser campeão brasileiro de novo, porque está acostumado a essas situações. E mais do que isso, porque, mesmo que tardiamente, virou o Leme no momento ainda recuperável, digamos assim, da temporada. Virou o Leme, mudou o sistema, passou a jogar de outra forma, passou a jogar para não tomar gol também, já não toma gol aos 3 jogos, a tal da baliza 0 do Abel, enfim, voltou. E o time do Palmeiras, mesmo sem ser brilhante, não está sendo brilhante, contra o São Paulo foi, mas contra o Bahia não foi, contra o Coritiba não foi, são os 9 pontos, o único time que fez 9 pontos nas últimas 3 rodadas. E aí eu concordo com você, Tironi. Ter o Palmeiras no retrovisor, a luz verde no retrovisor, é o pior dos mundos. Porque outros times não têm a mesma solidez que o Palmeiras. Nenhum time do Brasil tem a mesma solidez que o Palmeiras. E o Palmeiras vai jogar esse confronto direto, curiosamente, no campo do adversário, mas a pressão está do lado do mandante, mesmo que a diferença seja a favor do mandante. Isso conta muito num momento como esse, né? O Palmeiras vai poder jogar do jeito que ele gosta de jogar, confortavelmente, explorando as fragilidades do adversário. Me causa intriga aqui como é que o Botafogo vai se portar na partida. Se vai tomar iniciativa, como estará a torcida, se vai se expor, tal, como fez com o Cuiabá. Porque fazer isso contra o Palmeiras é praticamente fatal. Primeira passagem do Paulo César aqui, eu acho que a palavra né, conclusiva para a imagem, eu acho que ela mata aqui os dois lances, porque eu ainda não estou 100% convencido do lance do Pita. Que ela bate no peito primeiro, eu tenho certeza, mas se ela resvala ou não, eu realmente não tenho a imagem conclusiva. Então, acho que é do campo. Segue a decisão. Segue o campo. Acho que segue o campo. Como podemos ver em todo o programa, o lance passou ali, todo mundo viu claramente que a bola bateu na mão do Pita. Do Cuesta, bateu também, ok, certamente anulado, mas por que não anulou do Pita? Por que será, hein? Lance de mão também e não anulou. E do Pita também estava claro, naquela imagem ali, podemos ver claramente que a bola bateu na mão dele. Por que não deram esse lance? Então, enfim, é complicado. E o comentarista de arbitragem, PC de Oliveira, se não me engano, fugiu o nome dele aqui no momento, comentando ali que os 2 lances foram certamente analisados pela arbitragem, né? Então, assim, é bem complicado. Vimos o apresentador do Troca de Passes falando que, na opinião dele, a bola bateu na mão do Pita. Ele falou, eu acho, mas dá pra perceber que ele viu que ficou claro ali aquele lance. Então, é assim, falando do jogo, a derrota deixou a gente bem abalado, a gente não esperava isso, mas não tem nada perdido. Dá uma sensação muito ruim pra gente nesse momento, mas temos que levantar a cabeça e não podemos ficar desesperados por causa disso. Eu saí do jogo, estava no estádio, fiquei aquele momento assim, em choque, sem saber o que falar, sem saber o que pensar, debaixo de chuva, e chegando em casa, eu não consigo nem expressar muito os meus pensamentos nesse momento. Só tenho a dizer que contra o Palmeiras virou praticamente uma final, mesmo a gente tendo um jogo a menos. Se ganharmos deles 9 pontos e um jogo a menos, aí dá pra gente ficar mais tranquilo ainda. E é isso. Vamos relaxar, tentar colocar a cabeça no lugar. E não é fácil. Com o Botafogo não é nada fácil. Vamos continuar em busca do título. Valeu, até mais.